Niso Economia. Nosso Niso Economia, gravado aqui nos estúdios da Rádio Niso, hoje com técnica de Camille Domingues e também de João Aoki, apresentação de Douglas Vale e a coordenação geral é da professora Evenise Batista. Professor Marcos Canhada, mais uma vez bem-vindo. Tudo bem com o senhor, professor? Tudo bem, Douglas. Agradeço mais uma vez a oportunidade aí do Labcom, o Niso Economia. Agradeço aí a equipe técnica pelo apoio de sempre. Importante estar aqui conversando com vocês, falando de economia, tentando propagar aí um pouco de informação. Professor, vamos falar aí sobre a Cesta Básica Sorocabana. Completando 30 anos, Sim. As comemorações a gente vai fazendo ao longo dos programas, mas as notícias são aquelas, né? Um tanto quanto preocupantes para alguns produtos, nem tanto para outros. Tivemos alta novamente na Cesta Básica? Mais uma alta. Temos Mais aí uma. uma tendência meio inercial, né? Vem subindo desde o ano passado com muita força. Né? Tivemos uma pequena retração em janeiro e fevereiro, mas novamente tendência de alta. 11,89% acumulado em um ano. Olha só esse número como é muito elevado. Né? Quando a gente pega os 34 itens que compõem a cesta, sempre lembrando, 34 itens, alimentação, higiene e limpeza básica, né? Elementos básicos, elevação de 11,89% em um ano. Número muito elevado. Estamos aí com uma composição de preços que vem assustando, preocupando. A inflação tem batido a porta de uma forma geral. Os índices gerais mostram que nós estamos com tendência de caminhar para até acima da meta estabelecida pelo Banco Central. E, no caso da cesta básica, um pouco mais incômodo, porque elementos básicos e índices muito salgados, vamos dizer assim aqui. E o que chama a atenção, professor Marcos Canhada, é relacionada ao salário mínimo. A gente tem um salário mínimo no estado de São Paulo a 1.800 e alguma coisa, e o salário mínimo nacional a 1.500 e alguma coisa, chegando próximo ali dos R$ 1.600. Mas nenhum dos dois, o salário mínimo estadual subiu 8, alguma coisa, 8,8%, se não me falha a memória, salvo engano, e o salário mínimo nacional foi 4,32%, salvo engano. Quer dizer, a cesta básica subiu bem acima do que a gente imagina, principalmente bem acima do que subiu o salário mínimo, né? Então, esses dois fatores são muito importantes, né? O aumento da renda e o aumento da inflação. Então, quando nós temos um desequilíbrio nisso, quer dizer, nós temos uma condição em que a inflação sobe mais do que o poder aquisitivo, né, do que a renda, nós vamos aí diminuindo o poder aquisitivo do cidadão, da família. O poder de compra vai caindo. Ele vai percebendo maior dificuldade em caminhar com o seu salário, com a sua renda durante o mês. Isso é muito preocupante, né? Deixa a gente aí com um sinal de alerta nesse aspecto inflacionário, né? Nós temos aí objetivos de política macroeconômica e a estabilidade de preços é um dos mais importantes. Nós temos a estabilidade de preço, crescimento econômico, distribuição de renda socialmente justa, pleno emprego. São 4 os objetivos. A inflação, né, a estabilidade de preços é sempre um dos mais importantes, aí precisa ser perseguido. Estamos com dificuldades, isso tem trazido aí dificuldades para a sociedade como um todo. O que chama a atenção também é que existe a meta da inflação, que ela é estipulada lá no início, aliás, no meio de um ano já para o ano seguinte, essa meta ela já foi ultrapassada, ou seja, a gente já não vai atingir essa meta de inflação e isso só vai virando uma bola de neve. Agora, professor, claro que a gente falar sobre a inflação, meta de inflação, salário mínimo e tudo mais, mas o tema é a cesta básica. E aí, a dona de casa que está lá preparando o almoço, o pai de família que está lá preocupado, coçando a cabeça, poxa, eu recebi tanto e a cesta básica subiu. A pergunta é sempre essa, quais foram os vilões da alta de preço da cesta básica neste último mês? Neste último mês tivemos a cebola. Cebola foi um item que teve uma variação acompanhada aqui em Sorocaba durante o período, né, de 23,61%. Olha que variação significativa. Por quê? Diminuição de oferta nacional, necessidade de buscar esse elemento fora, na Argentina, no Chile. Isso acaba encarecendo o preço desse produto. Então, item preocupante aí a cebola. Tivemos o café que continua na sua escalada, né? Café
não subiu tanto nesse mês, mas ele vem numa escalada é, preponderante, Uhum. significante, contínua, aumento contínuo e generalizado do preço do café nos últimos meses. Então, um item que tem impactado bastante. Ah, outro item que preocupa, e é sempre bom alertar no nossa questão da cesta básica, é a carne bovina. Por que a carne bovina impacta? Ela não subiu tanto quanto a cebola. Uhum. A variação não foi significativa, foi 1, alguma coisa aí no mês. Isso não é tão significativo, mas como ela tem uma importância relativa, ou seja, a sua participação na composição é muito grande, qualquer variação impacta negativamente na composição do preço mensal. Com relação a essa questão da proteína, a carne, esse impacto, e eu vou fazer uma pergunta, realmente é o Douglas que está perguntando. Uhum. Esse impacto é porque a gente precisa comprar mais vezes durante o mês? Por exemplo, o senhor falou que um dos vilões é o café que continua na escalada, mas o café normalmente se compra uma vez por mês, então você sente esse baque uma vez por mês. Tem a ver o que eu estou falando? A carne, por a gente ir várias vezes, por exemplo, ao açougue, comprar um meio quilo, 1 quilo de carne que você vai consumir no final de semana, durante a semana, enfim. Isso traz esse impacto também para a cesta básica? Sim, sim, também traz são uma série de composições, né? O que, que tem pressionado o preço da carne, né? A carne é uma commodity que ela pode Uhum. ser importada. Então, se lá fora está mais interessante, nós vamos escoar essa carne para o mercado internacional, né? Então, isso acaba, às vezes, trazendo flutuações Tá. significativas. A questão que você colocou de comprar parcialmente, né? Ir poucas vezes, isso acaba fracionando muito a compra. Isso Uhum. acaba, às vezes, compras mais em quantidade maiores podem trazer preços melhores. O Tá. fracionamento da compra, às vezes, acaba sendo significativo também no dia a dia para o consumidor final. Então, essa é uma dica, já eu posso dizer que é uma dica do economista em relação ao momento de fazer as compras. Até em casa nós temos o hábito de comprar, fazer supermercados semanalmente, para que a gente não perca produtos na geladeira, por exemplo. O ideal é que se compre já numa quantidade e vá menos ao supermercado. Claro, aproveitar, né? Quando você compra maiores volumes, né? A questão, como você mesmo colocou, é outros cuidados, né? É com relação ao estoque, à Uhum. validade. Às vezes também não adianta eu comprar uma grande quantidade de carne e acabar perdendo essa carne, né? Às vezes ocorre com a gente em casa. Eu tive lá essa semana uma situação assim, compro alguma coisa, de repente venceu, e aí você tem que jogar fora. Então, o custo de jogar fora acabou ficando maior do que você ter comprado em grande quantidade. Então, é preciso essa ponderação, esse cuidado, né, na hora de comprar. Obviamente que maiores volumes acabam normalmente significando melhores preços. Eu tive eu fiz uma entrevista já faz algum tempo com a Carol Pfeiffer. Carol Pfeiffer, que é uma Sim, investidora, conheço. economista, investidora aqui de Sorocaba, participou daquele programa Shark Tank, acho que ela participa ainda daquele programa Shark Tank, e eu tive a oportunidade de entrevistá-la Uhum. em certa ocasião, e ela disse exatamente isso, quer dizer, você compra lá uma dúzia de bananas, e você acaba não comendo essa uma dúzia de bananas, aquilo que infelizmente, estraga, é como se você estivesse pegando. E ela fez exatamente esse movimento. Ela pegou uma nota de R$ 10 e fez assim. É como se você estivesse fazendo isso, ó, rasgando o dinheiro e estivesse jogando fora. Esse é uma situação. São situações que a gente precisa pôr na balança, né, professor? Perfeito, equilíbrio aí nessa busca, né? É o que você falou, se eu comprei uma dúzia de bananas, foi um bom preço que eu comprei, mas no final apodreceu, estragou metade, ela talvez tenha, o preço era melhor ter comprado em parcelas, em Sim. bananas unitárias. Então depende, você tem que analisar exatamente, né? O que eu vou consumir, olhar ali para a geladeira, olhar ali para aquela parte de baixo, normalmente principalmente para as frutas, né? Que estragam Que mais estragam rápido. com mais facilidade, abrir aquilo ali de vez em quando e falar como é que está aqui a maçã, vou comprar mais, mas tem um Uhum. estoque aqui, eu vou perder mais, eu vi que o preço está bom, mas você não consumiu ainda aquele estoque que você Uhum. tinha. Então, essa ponderação precisa ser feita no dia a dia para não termos prejuízos aí no final das contas, né? E olha, se vai perder alguma coisa, não perde não. Faz um doce, faz uma geleia, faz um Isso, bolo, isso. aproveita isso. Aproveitar, é o que eu falei, a banana principalmente, às vezes ela está ali no finalzinho, mas Uhum. pode ser aproveitada ainda, né? É. Então,
a gente precisa aproveitar, né? Os recursos são escassos. Exatamente, Recursos professor. escassos precisam ser aproveitados. Um outro tema, e isso me ocorreu agora, nós tivemos anunciado no início da semana, no final da semana passada, no início dessa semana, uma queda no preço do combustível, da gasolina, que seria repassado. Nós já falamos sobre isso aqui, inclusive, no nosso News Economia. E hoje eu estava vendo, e confesso que eu vi muito rápido, mas me parece que teve uma alta novamente no preço do barril do petróleo. Tem uma tendência, com a alta do preço do barril do petróleo, tem uma tendência também de alta no preço do combustível, acima de tudo a gasolina e do diesel, que são os produtos que são feitos do petróleo. Isso deve influenciar também nesse preço da cesta básica nos próximos dias? Sem dúvida, transporte, né, acaba sendo um elemento importante que acaba interferindo. E é importante, você acabou de falar, e ontem à noite a gente teve aí a eclosão de mais um problema territorial aí, né, Israel com o Irã. Sim. E esse efeito já hoje está provocando expectativa de elevação do preço do barril do petróleo. Você veja que as coisas mudam, né? A gente vai dormir... Muito rápido, né? Vai dormir e já tem uma nova informação. Então você está falando de uma retração de preço da gasolina, mas nós já estamos falando hoje de uma possível, dependendo da extensão desse problema lá no exterior, de uma elevação no preço, e aí novamente a gente vai colocar elevação de preço na gasolina, no diesel. Aí essa elevação vem para os nossos preços dos nossos alimentos. Nós falamos do vilão, voltar aqui para a cesta básica, senão a gente perde o foco. Falamos dos vilões, e quais foram aqueles produtos que tiveram, que não foram, tiveram uma queda de preço, enfim, que apresentaram melhor preço nessa variação da cesta básica? Então, neste mês tivemos os ovos, uma queda importante, aí 7,25%. Agora é uma queda que dá para se pensar em comemorar, não os 2% comemorado pelo ministro da Agricultura. Eu não sei ainda se dá, porque ainda está em patamares altos, Sim. mas 7,25% é um bom número. Mas o ovo teve uma subida escalonada muito significativa, né? Então, um item que precisa ser acompanhado aí. O frango também, e aí a gente começa como fechamos isso, temos aí a questão da gripe aviária, que pode estar trazendo algum reflexo, mas isso nós vamos perceber mais no mês que vem, se isso é um efeito, às vezes, de uma retração de demanda, apesar da gripe aviária não trazer efeitos para o alimento, mas muitas pessoas acabam retraindo, né? Eu vou deixar de consumir, cria um medo, cria uma condição, e às vezes isso faz com que o preço caia lá para baixo. Arroz caiu 2,17, melhor safra, isso é importante. Mussarela 6,08, mas a mussarela lá num patamar elevadíssimo, né? Um item que caiu 6%, mas num patamar muito alto. Então, temos esses itens aí que acabaram contribuindo. Lembrando sempre que a cesta tem 34 itens, alguns sobem, isso é bom, todos os meses alguns sobem, outros caem. E isso acaba refletindo ali num equilíbrio, ou para baixo, nesse mês foi 0,69 para cima, né? Essa conjugação de itens que estão se elevando com itens que estão caindo, vão trazendo aí a composição que leva lá a gente ao R$ 1.179,69. Esse é o preço da composição em dosagens, né? Então, carne uma certa quantidade, sabonete uma certa quantidade. Então, nós temos aí um elemento matemático que foi construído para compor, né, esse preço de R$ 1.179,69, que a gente acompanha há 30 anos. Esse preço, como a gente já disse na outra conversa, era 125. Sim. Então, nós temos aí uma variação ao longo do tempo muito significativa que vai pressionando lá o salário, né, do cidadão. É importante você que está acompanhando o nosso News Economia, para você ter acesso a essa pesquisa na íntegra, @labcsa, você tem todas as informações, tudo que acontece com esta cesta, com essa pesquisa da cesta básica. É importante você ter, de repente não precisa você imprimir esse material, mas você ter sempre à mão, vai fazer uma compra, veja essa variação de preço, porque isso é uma variação de preço que acontece na cidade de Sorocaba. Nós já falamos sobre isso, inclusive aqui, na variação de preços que é apresentada também a cada 15 dias ou a cada semana aqui pelo laboratório de CSA da Universidade de Sorocaba. Professor, vamos mudar de assunto? Sim. Vamos seguir aqui. Hoje pela manhã estava lendo uma matéria sobre a busca por crédito pessoal. O Serasa Experian estima aí um aumento acima dos 5% nesta busca. E em contrapartida,
São Paulo não é um dos estados que mais tem buscado dinheiro, né? Mas tem buscado dinheiro de crédito pessoal. A pesquisa do Serasa Experian diz ainda que as famílias que ganham salários, 1 ou 2 salários, que têm buscado mais para quitar dívidas, para comprar alimentação. É um dado preocupante, principalmente quando o Procon vem na sequência com uma segunda pesquisa e aponta que o valor das taxas de juros estão subindo, 8,82%. Quer dizer, as pessoas estão buscando mais crédito, em vez de isso abaixar, não, está subindo esse valor de crédito. Notícia preocupante, né? Principalmente a busca de crédito nessa faixa que tem menor renda, né? Em juros altos, quer dizer, isso mostra totalmente aí um aspecto de desequilíbrio. Né? Então, por que essas pessoas, precisamos estudar mais isso aí, por que essas pessoas estão buscando mais, não estão conseguindo condições básicas para ali fazer, é o que a gente falava agora há pouco, né? Então, a inflação na cesta básica de 11,89 e o salário com 4 e pouco. Então, será que está faltando ali, não está cabendo, e ele está tendo que buscar, ou ele está buscando esse crédito para gastar em alguns outros aspectos que não sejam básicos? De qualquer forma, eu fico preocupado com isso, porque nessa altura do campeonato, com juros extremamente elevados, o crescimento da busca de crédito é algo preocupante, quer dizer, ou para resolver um problema crônico, que é a falta de renda para o básico, ou para buscar, né, ontem tivemos aí o Dia dos Namorados, Isso. por exemplo, né, ou para buscar ali algo que é emocional, né, para resolver algum problema emocional que vai trazer transtornos lá na frente. Então, sempre muito preocupado com essas notícias. E aí vem aquelas questões, né, professor, umas questões bem assim, nós tivemos o Dia dos Namorados, Dia das Mães, que são datas que vão chegando em momentos homeopáticos, em doses homeopáticas. Sim. Tem as festas juninas e festas julinas, quer dizer, a família querendo ir consumir, poder participar, ter esses momentos especiais. Vale sempre aquela máxima, e essa eu vou pedir para o senhor explicar para a gente, porque essa vale corte para a internet. Vale sempre aquela máxima daquelas 3 palavrinhas: posso, devo, quero. Exatamente. E aí eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais, porque essa aí, atenção, editor, essa vale corte, porque isso aqui é importante. Posso, devo e quero. Nas emoções, né? Então, esses aspectos emocionais, Dia das Mães, quem não quer trazer um presente para sua mãe, Dia dos Namorados, quem não quer trazer um presente? Mas envolve o aspecto de 3 palavrinhas aí que são fundamentais, né? Então, eu quero, sempre quero, né? Devo, nem sempre eu devo, né? E posso, cabe no meu bolso, tenho recursos específicos para fazer isso. Então, conjugar esses 3 elementos, né? Vale para a vida, vale para a economia, né? Querer, dever e poder. Conjugou essas condições e deu positivo, eu quero, eu devo, eu posso, executa com tranquilidade. Agora, se eu quero, eu não posso, aí eu preciso pensar um pouco mais, analisar um pouco mais esse cenário, resolver o problema do posso, né? Como capacitação, vamos falar um pouco disso daqui a pouco, né? Então, buscar aumentar a renda para que eu possa, né? Esse é o aspecto que eu preciso levar em consideração. Alterar essas 3 palavras sempre, elas precisam estar caminhando juntas, né? Querer, dever e poder. Quando eu tenho essa conjugação perfeita, eu vou ter mais tranquilidade na execução, vou poder buscar as minhas necessidades, me emocionar. Isso é muito bom, a vida ela precisa ser vivida. Nós não podemos também, às vezes nós como professor de economia somos um pouco criticados, né? Só fala de retrair, temos que viver com emoção, mas dentro dessa conjugação desses 3 elementos. E é importante nessa questão do posso, nem sempre um cartão de crédito com um limite estratosférico. Parece que pode, né? Parece. Eu tenho uma verba ali, um cheque especial, um limite, né? Falávamos de IOF, quando você ultrapassa vai pagar um IOF. Às vezes tem lá aquela oferta do banco, né? 7 dias sem juros. Olha que legal, mas tem IOF. Sim. Quando você ultrapassa, tem 7 dias sem juros, se essa é uma condição que você conseguiu, mas o IOF será cobrado e pesado.
Então, preciso entender que o posso, às vezes, traz consequências. Traz consequências. Professor, o senhor falou da questão da qualificação, e é um outro ponto que a gente tem tocado bastante aqui Sim. nessa tecla. E o Senai, ele tem, que é o Serviço Nacional de Aprendizado da Indústria, ele tem oferecido alguns cursos de qualificação que são gratuitos. Tem os cursos pagos, obviamente, mas tem muitos cursos de qualificação gratuitos. E está à disposição de qualquer um, pelo portal Futuro Digital, futuro.digital. Importante as pessoas também buscarem esses cursos, né, professor? Sem dúvida, tem uma série de cursos, né? Há uma abundância de possibilidades, né? E a gente percebe, às vezes, que as pessoas elas acabam não encontrando tempo, né? E tempo, nesse caso, para qualificação, é o que vai modificar a sua capacidade de renda. Então é importante cursos online, usar mais o tempo na qualificação, né? Principalmente na questão da tecnologia, né? Temos muitas ofertas aí de aspectos tecnológicos, saber lidar com essas questões aí da indústria 4.0, né? Nós precisamos entender o que é isso, o que é Big Data. Isso tá no radar, então eu preciso minimamente entender. Vai para uma entrevista, hoje qualquer entrevista, as pessoas vão te perguntar por alguns conceitos básicos, né? Eu costumo dizer sustentabilidade, né? Você sabe o que é sustentabilidade? Gestão equilibrada entre desenvolvimento econômico, justiça social e prudência ambiental. Você não pode dizer numa entrevista que é apenas o meio ambiente, que é só cuidar de não jogar lixo no chão. É mais amplo do que isso. Então eu preciso me qualificar e buscar essas informações em canais que sejam adequados. Tem muitos canais, tem muita coisa gratuita, tem coisas pagas. O importante é eu filtrar aquilo que efetivamente vai fazer eu, no tempo destinado a essa qualificação, elevar o meu nível, elevar o meu patamar e com isso elevar a minha renda. Para a gente fechar, tempo, o senhor destacou essa palavra, tempo. Tempo é o que nós temos de mais caro, realmente, e a gente tem que saber utilizar? Tempo é algo muito valioso, a gente tem que usar ele de uma forma sempre muito com parcimônia, né? Eu que estou aí na fase dos 60 anos, né? O tempo para mim tem começado cada vez mais a ter valor, né? Aproveitar, né? Às vezes o jovem ali, quando ele está com 20 anos, ele fala, não, eu tenho todo o tempo do mundo, né? E às vezes acaba não valorizando, aproveitando aquele tempo que está ali. Quando a gente vai chegando um pouco mais no fim, né, da trajetória, a gente vai percebendo a necessidade de cada minuto, de aproveitar e na qualificação é um aproveitamento sempre muito útil. Então, às vezes, eu vejo lá meus filhos, às vezes, né, eu costumo dizer, perdendo tempo, às vezes, numa informação desnecessária. Eu falo, troca por isso aqui. Né? Não, mas infelizmente, né, nós temos aí o sistema trazendo você, às vezes, para se desviar em algumas informações que não agregam valor. Exatamente. Então, eu falo, tudo bem, isso te dá felicidade, mas agrega um pouco de tempo aqui em alguma coisa que te trará mais felicidade. Professor Marcos Canhada, a gente só pode agradecer realmente. Mais uma vez, mais uma aula, com certeza nós tivemos aqui no nosso Unisio Economia. Contatos com o professor Marcos Canhada. Principalmente na rede LinkedIn. Eu gosto de enfatizar, é lá onde eu tenho uma dinâmica muito mais intensa, principalmente ofertando oportunidades de trabalho. Como a minha rede é muito grande, ela é muito intensa, então eu me dedico a ela com muita intensidade para disponibilizar. Então, estar na minha rede é sempre muito interessante porque eu estou sempre ali divulgando ofertas na área de logística, na área de economia, na área de engenharia, na área do direito. Como a minha rede disponibiliza muito, eu acabo ofertando muito, né? Então fica aí, destaco o LinkedIn, mas estou no Facebook, estou no Instagram. Só procurar, Marcos Canhada. Vai me achar lá com certeza. Tá certo, professor Marcos Canhada, e também procura lá o @LabCSA. LabCSA, e você vai ter mais informações, obviamente, inclusive dessa pesquisa cesta básica. Professor, mais uma vez, obrigado, ótima semana, chegando as férias aí, a gente precisa encontrar um meio termo para a gente continuar com o nosso programa aqui durante as férias, mas obrigado mais uma vez. Verdade, gratidão a vocês aí pelo espaço, né? Espero que a gente continue aí nessa relação de trazer, tenho percebido aí a ampliação, né? TikTok agora, que bom. Só não vamos fazer dancinha, professor. Exatamente, vamos aumentando aí a propagação, a informação
traz modificação, isso é muito importante na nossa vida. Tá certo. E você quer fazer uma pergunta para o professor Marcos Canhada? 997243329 é o WhatsApp aqui da Rádio Niso. Você pode participar, inclusive você que está acompanhando também esse conteúdo na Rádio Cantate FM em 104,5. Próxima semana a gente volta com o professor Renato Vaz Garcia. A gente vai tentar também, durante esse período de férias, diversificar um pouquinho, trazer o pessoal do Sebrae São Paulo, que tem um trabalho muito legal de formação também para novos empreendedores, mas isso a gente vai trabalhando ao longo dos dias aqui no nosso Uniso Economia. Forte abraço a você, agradeço toda a nossa equipe técnica e lembrando que esse produto ele tem a coordenação geral da professora Evenise Batista. Até a próxima, gente. Tchau! Uniso Economia.